A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastorado pelo meu pastor Georgen. Está comigo aqui, né, pastor Georgen, comentar essa lição. Georgen Silva, né? Sim, Georgen Silva, claro. Estamos aqui no setor 2, já como falou Salomão, né? E vamos comentar a lição de número 5. Observe, o título da lição é A Carreira que nos é proposta. Uma carreira que quem propõe é Deus para nós, seres humanos, que perdemos a nossa comunhão com Cristo lá no Éden. E hoje vamos estudar o título da lição, Os Inimigos do Cristão. Correto, pastor. O textuário você vai encontrar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, versículo 26. Eu digo que é a primeira base da lição. Olha, a lição era composta por duas bases, que é o textuário e a leitura bíblica em classe. E o textuário nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-os uns aos outros, invejando-os uns aos outros. A verdade prática nos diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluia. A gente pode observar, Salomão, que logo no texto áureo existe já algo muito difícil para o ser humano, viu? Mas para o ser humano sem Cristo. Quando ele diz, olha, não sejamos cobiçosos de vanglória. E diz ainda que venhamos a nos irritar uns com os outros. E pior ainda, invejando-nos uns aos outros. Então, se você não é um cristão verdadeiro, meu irmão, esse produto aqui é um produto da carne, que a gente vai ver durante a lição. Mas no texto áureo ele já falou tudo, o que nós vamos ver na lição de hoje. Muito bem. A leitura bíblica em classe, que eu digo que é a segunda base da lição, você lê com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar a base ao estudo da lição. A lição ela tem 3 objetivos, cada objetivo ele é subordinado a cada tópico da lição. Se você, quando termina cada tópico, você conclui cada objetivo da lição. Diz assim, o primeiro objetivo é identificar o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. O segundo objetivo é explicar o conceito bíblico da palavra carne. O terceiro objetivo é apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Muito bem. Então veja só, Salomão. Você já começa a lição de uma maneira esplendorosa, não é? Como assim esplendorosa? Porque você fala que a palavra de Deus é essa que identifica esses 3 grandes inimigos do homem, não é? E que se colocam ao longo da nossa carreira cristã, ou seja, da nossa vida aqui na terra. Muito bem falado, o diabo, a carne e o mundo. E são esses 3 tópicos que a gente vai aprender nesta lição. A introdução, ou parte da introdução, a gente vai ver que na jornada da vida cristã, ela não é fácil. Nos deparamos nessa jornada com perigos que ameaçam a nossa trajetória, o nosso caminho para o céu. Não tem como evitar isso, entendeu? E nela constatamos que 3 inimigos que buscam atrapalhar, no qual a gente já viu no início da lição, que é o diabo, a carne e o mundo. Esses 3 inimigos, ele vem para atrapalhar, para incomodar, para destruir mesmo a nossa caminhada, a nossa trajetória para o céu. A lição diz assim que o diabo e o mundo estão do lado externo, quer dizer, o diabo e o mundo do lado externo da nossa trajetória. Porém, a carne é diferente, porém, está do lado dentro de dentro. Então, ele fala sobre a nossa natureza humana, no qual a gente vai ver ao longo da lição, que faz parte com referência à carne, que é a nossa natureza humana, ou a natureza decaída.
proveniente do pecado de Adão e Eva, que atingiu a toda a carne, no qual a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, meu pastor. Muito bem, veja essa parte introdutória, quando o senhor fala a questão dos três inimigos, não é? Sim, do homem, em especial do cristão, de elementos ou inimigos externos. Externo a quem? A você. Porque é você mesmo, é a tua própria carne, é o teu próprio eu, é você. E externo a você, fora de você, está o mundo e está o diabo. E nesse primeiro tópico aí, não é, diz, o primeiro inimigo do cristão é o diabo. Agora, por que o diabo é inimigo do cristão? É porque ele é invejoso. Ele tem inveja do homem. Acredita nisso? Verdade. Ele tem inveja do homem. E a gente pode verificar essa inveja e saber um dos motivos que ele tem inveja é porque quando Deus criou todas as coisas que existem, ele, por fim, ele criou as coisas pela palavra e o homem, ele fez com as suas próprias mãos. Abra Gênesis, por favor, no capítulo 1 e leia o versículo 20, quando está expresso assim na palavra de Deus. E disse Deus, produzam as águas abundantemente. Veja aqui, ele falou que as águas produzissem. Ele não fez. As águas foi que começou a produzir. A água produzir répteis de alma vivente que voem as aves sobre a face da expansão dos céus. As águas. Aí você vai lá para o versículo de número 24. E disse Deus, produza a terra. A terra é quem vai produzir, não é? Primeiro lá produziu as águas. E aqui ele manda produzir a terra, que a terra produza. Produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie. O gado e réptil e besta fera, conforme a sua espécie. E assim foi, diz a palavra. Porém, no versículo 26, diz a palavra, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz agora, para o homem, né, que ele venha dominar sobre os peixes do mar, aquilo que a água produziu, e também sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então isso causou uma grande inveja ao primeiro inimigo do homem, que é o diabo. Então, o diabo, meu irmão, é real, viu? Ele existe. A sua existência como pessoa, ela é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás, elas são descritas em Gênesis, em 1 a Crônicas, Jó, no livro de Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento, ele mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes, das 29 vezes que o Senhor Jesus, não é, menciona ali na passagem dos Evangelhos. E em seu ministério, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, ele atesta a realidade de Satanás. Satanás é real, viu? Existe um mundo visível, que é esse que a gente, através desse corpo, a gente consegue visualizar, consegue tocar, e existe um mundo invisível, mas invisível porque os nossos olhos, a capacidade dos nossos olhos não consegue enxergar fora de uma frequência, não é? Que é a frequência que determina aquilo que nós conseguimos enxergar, que vai do vermelho até o violeta. Então, as frequências infravermelho e acima de ultravioleta, da violeta, o olho humano não consegue enxergar. Então, isso não quer dizer que esse outro mundo,
que a gente não consiga enxergar, que é o mundo invisível, ele não exista. Então, Satanás está em um mundo no qual a frequência que excita, viu, Salomão? Os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar, mas eles existem, viu? Então, fique sabendo, Satanás, ele é real. E o Senhor Jesus, em seu ministério, ele atesta a realidade, que ele verdadeiramente existe. Amém. O segundo ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema a descrição de Satanás. A gente viu nesse primeiro subtópico, ele é real, comprovado. Por que alguém pode dizer, mas por que um tema como esse, provando que Satanás é real? Porque ele tem o maior interesse de dizer para você que ele não existe, que é só uma utopia, é só uma história, que ele não existe, é a história da carochinha. Não, ele é real, ele existe mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Verdade. Então, o segundo ponto é a descrição de Satanás. Quer dizer, as Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual, certo? Que pertencia a uma ordem angelical. Ele foi criado como o ser mais bonito, mais inteligente, mais formoso. Ele foi criado para a glória de Deus, não para ser igual a Deus, mas para a glória de Deus. Então, dos querubins, sendo o maior exaltado deles. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, o versículo 14... E 12? O 12 e o 14 vai falar sobre isso, que filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura, se referindo a Satanás. É verdade. Então, ele era perfeito. Lá em Judas, em Judas 9, vai falar que por ele, quer dizer, lá em Judas 9, por ele pertence a uma ordem, pode pertencer a uma ordem elevada. Está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, pelo que? A respeito do povo de Moisés. Mas olha só, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então, é real mesmo, ele existe. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século. Ele é visto como Deus desse século que domina as pessoas. Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Então não subestime Satanás, não subestime ele é real, ele existe, ele é uma pessoa, ele existe. Ele veio, como a gente já falou, para matar, roubar e destruir. Ele sabe, né, pastor? Que o destino dele é o lago de fogo e enxofre. Já está selado. Já está selado, já está pré-determinado que ele vai para lá mesmo. Então, o que ele puder levar, ele vai poder, ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Sim. Então, basta que você tome a decisão e fique na presença do Senhor. Ele é um anjo caído que veio para destruir a humanidade e atrapalhar aqueles que querem seguir para o céu. Olha, ele tem desejos, ele tem vontade inteligência, própria. Vontade própria, ele tem inclusive raiva, ele é um raivoso Satanás, só que antes dele cair, ele era um anjo de luz, é por isso que ele é chamado inclusive Lúcifer, né? Anjo de luz, mas caiu. Agora você diz, e as potestades que vocês estão dizendo aí? E os demônios? Esses que caíram são todos comandados por ele, viu? Então, qual é a identidade de Satanás? É o terceiro tópico, a identidade do inimigo. Olha, nós podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia o nomeia. Então, são vários nomes pelo qual ele é conhecido. Primeiro, ele é conhecido como serpente. Olha, isso aqui, eu não quero fazer comparações, mas eu vou dizer. Observe tudo que eu vou falar agora e observe o que está acontecendo no Brasil. Se o demônio realmente não está comandando esse país.
Estou falando do modo espiritual, viu? Então, olha, a serpente refere-se à sua sagacidade e à sua astúcia, não é? Conforme Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9. Diz ainda, ele é adversário, ou chamado ainda opositor, não é? Quando aparece também na Bíblia por 35 vezes, conforme Mateus, uma das referências, Mateus 4:1, Efésios 4:27. Ele é maligno, meu irmão. Maligno. Revela o seu caráter de ser mau. Ele também é conhecido como dragão vermelho, que revela a sua ferocidade. Um outro nome pelo qual Satanás é conhecido é como tentador. As suas ações no campo da mentira e da imoralidade. Será que a gente lembra alguma coisa disso, né? Quando o pastor e professor Salomão diz aqui que ele só veio matar, roubar e destruir. Então, ele é o pai da mentira. Então, a ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, não é? Ele também é um enganador. Será que a gente tem visto isso, hein? Enganando as pessoas de forma direta, através dos seus asseclas. Essa é a realidade, viu? Queira você entender ou aceitar ou não. Essa é a realidade que a gente está vivenciando. Ele também é chamado de Beelzebul, viu? Chefe dos demônios. Belial. O que é Belial? É uma pessoa má. É uma pessoa sem valor, não é? Então, esses nomes revelam uma natureza desse ser espiritual, uma natureza de crueldade, de perversidade e destruidora. Isso são características dele e dos seus asseclas, daqueles que o seguem, daqueles que é dominado por ele. Então, a sinopse desse primeiro tópico que nós falamos aqui é que o primeiro inimigo do cristão é o diabo, e é descrito na Bíblia como um ser real, como verdadeiramente eles são. E aqueles que são dominados por eles e usados por eles são os demônios. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência. Não pense que o demônio, quando se apodera de um corpo, que ele não é inteligente, que ele não tem raiva, que ele não tem desejo. Muitos se apoderam de um corpo para cumprir os seus desejos naquele corpo. Viu? Então, é real, ele é real. Então, eles fazem parte desse império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 2. Segundo tópico. O segundo tópico tem como tema o segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne, que é o primeiro ponto do segundo tópico. Quer dizer, ele diz aqui, o autor fala que há outras definições para a palavra carne, quer dizer, na Bíblia, né? Ele diz assim que o tecido muscular do corpo humano e dos animais, por exemplo. Ele diz também que é o corpo humano inteiro. É carne. Que é carne, é o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade também. E o quarto é a natureza humana pecaminosa. Quer dizer, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, porque mostra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, mostra o apetite da carne, proveniente, a gente já falou disso aqui, proveniente da queda do homem. O homem, quando caiu, pecou, a sua carne ficou propícia à natureza humana, tomou conta. Então, ele tem um desejo infreável, quase infreável, podemos dizer, que só quem freia é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, consegue conter a carne, né? A natureza humana. Então, é preciso, sim, se agarrar a Cristo e ficar com Ele, porque sem Ele a gente não é nada. Quer dizer, tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Ele usa exemplo aqui como glutonaria, sexualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, e daí vai. Todos esses prazeres da carne, a carne quer satisfazer, quer se deleitar nesses prazeres carnais. E todos eles
leva ao contrário da comunhão com Deus, afasta o homem totalmente de Deus. É um abismo. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele tem pavor do pecado. A expressão revela que não há critério ou normas moral num contexto em que busca pelo prazer individual. Dita a tendência, quer dizer, a tendência do homem é isso, a natureza humana é essa. Então, conceito bíblico de carne, ele dá vários conceitos apontando para cada definição, mas o mais pecaminoso, o mais terrível, né, pastor? Podemos dizer que é a natureza humana pecaminosa. Pronto, veja, então só resumindo o que o professor Salomão falou, a gente observa que dentre os conceitos bíblicos de carne, aquele que é mais contundente para que a gente possa entender é a concupiscência da carne. Isso. Que leva o homem a cumprir todos os desejos, né? E ele fala nas suas dimensões, como bem falou Salomão, a glutonaria, a sensualidade, a bebedeira, né? E por aí afora, e por fim, ele termina dizendo que essa concupiscência da carne é o egoísmo do homem em seu mais alto grau, ou no grau elevado. E o segundo tópico fala sobre a questão da carne no Novo Testamento. Então, na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, que significa carne, ela é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a carne. Aí você diz que é isso. A parte, quando o homem está à parte de Deus, não está com Deus, ele tem essa natureza degradada, não é? Sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então a gente vê que Paulo, né, em suas cartas, ele evidencia que uma natureza dominada pela carne pode produzir os chamados frutos da carne, não é? Que já foi inclusive lido agora por Vossa Senhoria, né? Frutos da carne como sendo a bebedice, a sexualidade, a glutonaria, né? Aí diz a carne, ela opõe-se a Deus. Mas quando você diz a carne opõe-se a Deus, quando ela está satisfazendo, né, a sua concupiscência. Então ela se opõe a Deus. E também aos propósitos de Deus, porque a carne ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. E a gente vê muita gente caminhando assim, fazendo com que os seus egos, os seus desejos sejam satisfeitos e que vivem dizendo que não precisam de Deus para viver. Então, o seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos, diz a lição. Ela faz com que o ser humano haja como se ele próprio fosse o próprio Deus. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema a perspectiva doutrinária da palavra carne. Nessa perspectiva, ele vai falar aqui que, doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Eu já falei um pouco sobre isso um pouco antes. A carne aponta para depois da queda de Adão, certo? Ele diz aqui que a lição nos fala também que, como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, no qual a gente viu um pouco antes, ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa. Lá em Romanos 8, 6, fala sobre isso. Tanto ao corpo humano como a natureza pecaminosa. Paulo diz, bem sei que na minha carne não habita bem algum. Então, ele aponta para a natureza pecaminosa, a carne pecaminosa. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão nenhuma de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria. Ela é produzida pela carne, a natureza pecaminosa. A idolatria não é só você se prostrar diante de uma imagem de escultura, vai muito além disso aí. A idolatria a pessoa pode se auto-idolatrar-se a si mesmo, pode idolatrar o dinheiro,
Então, ela vai muito além de uma simples a idolatria de imagem. Não vai, né? Não é só isso, vai muito além disso aí. Então, são obras provenientes da natureza pecaminosa do homem, no qual a Bíblia proíbe categoricamente. Não há como fugir disso aí. Quer dizer, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. A gente vai para a Bíblia aqui, o que é que diz aqui no texto lá em Gálatas 5? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias. São obras da carne que levam o homem à perdição. O sinopse do segundo tópico diz assim: o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Muito bem, então vimos até agora 2 dos 3 inimigos do cristão, que foi o diabo, primeiro o diabo, e agora a carne. E como terceiro inimigo, nós temos o mundo em que está inserido o ser humano. E esse não é brincadeira, não é? Porque o ser humano, ele está, obviamente, no corpo, que é um corpo corruptível, e aí aquilo que o mundo apresenta vai, de maneira significativa, influenciar o homem, ou seja, a carne, se ele não estiver dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Dirigido e controlado, não é? O primeiro tópico do terceiro subtópico, ou do terceiro tópico, é a perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. A primeira é a terra, conforme o Salmo 24:1. Há uma segunda perspectiva, ou uma segunda conotação bíblica, é o conjunto das nações conhecidas. Também é chamada de mundo. Uma terceira é a raça humana. Quando você fala o mundo, está falando do ser humano, da raça humana. Uma quarta, o universo, conforme Romanos 1:20. E, por último, os que se opõem a Deus. Aquelas pessoas que não estão na igreja, que não reconhecem Jesus como seu Salvador, a gente chama de mundo também. O mundo não o reconheceu. Quando Jesus diz, eu vim para os meus e o mundo não reconheceu. O mundo, os meus, mas o mundo não reconheceu. Aqueles que não reconhecem a Deus como Salvador, se opõem a Ele. Esse é o mundo. Esses têm o diabo como chefe, o chefe espiritual, não é? E vivem na impiedade, ou seja, são ímpios. Por isso, quando a gente fala em cultos, não é? Tanto ao ar livre quanto na própria igreja, os ímpios por quê? Porque eles cometem impiedade. São homens que não creem em Deus. Então, de modo geral, a Bíblia usa a expressão ou a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra é o planeta em que habitamos, em que vivemos, e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, vivendo como se eles próprios fossem Deus. A passagem em 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo, para que você não ame as coisas que essa sociedade que vivem sem Cristo produz. Vivem, para que a gente não ame, e que se manifesta contrariamente a Deus, pois ela está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não conduzem ou não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis. Que vícios são esses que as pessoas cometem, que o mundo comete? É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Oh, meu Deus! Como a gente vê tanta gente soberba, mas que a gente ora e vive orando e pedindo a Deus para que eles possam enxergar o caminho, a verdade e a vida. E o nosso pastor deixou já um prelúdio para o segundo ponto do terceiro tópico, que é justamente isso que a gente vai ver, que tem como tema 3 níveis de vícios infames.
É justamente esse, quer dizer, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Ele vai encontrar. Só o que tem que correr dele, evitar ele, não fazer, ele não praticá-lo. Faz parte da nossa jornada enquanto aqui a gente está na Terra. E o autor da lição, ele destaca cada um e explica cada um. Vai ver, ele diz aqui, a consciência da carne, quer dizer, a consciência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Quer dizer, totalmente caída, totalmente dominada, corrompida, que está longe de Deus, são atos maléficos e imorais. Pessoas que praticam essas coisas estão longe da presença do Senhor. Isso foi a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filme, literatura, arte para ceder aos desejos carnais. Tudo que está diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos, eu acho que se não me engano foi o Salomão, diz que os olhos não se cansam de ver, Provérbios. Os olhos não se cansam de ver. Então, muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Verdade. Muito cuidado mesmo. A soberba da vida, essa é muito perigosa, porque ela vem sutil. Diz aqui, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem do pecado, dominando o seu egoísmo, vanglória, ateísmo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador e em oposição deliberada, proposital. Em oposição, ele é consciente do que está fazendo. O que Deus diz não, ele diz sim. Então, é a soberba da vida, aonde o lucro, o ganhar, é mais importante, nem que passe por cima de pai, de mãe, de filho. Por isso que a gente vê na Bíblia, no final dos tempos, filho contra pai, pai contra filho, é um prelúdio da volta de Cristo. Então, muito cuidado com isso, que são os 3 níveis de vícios infames que está longe da presença do Senhor. Não é brincadeira, né? A concupiscência da carne, como bem falado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando acontece, ou quando o homem vive isso aí, é porque verdadeiramente ele está vivendo na infâmia. Na infâmia, não é? E por fim, vencendo o mundo. Então, foi mostrado pelo professor Salomão esses 3 níveis de vício infame, e agora o último tópico fala sobre vencendo esse inimigo. Então a gente sabe que há um sistema carnal que age sobre o controle do maligno. Está aí, estamos vivenciando os nossos dias, né? E que ele busca de maneira acirrada fazer com que, ou remover o cristão do seu caminho. Que caminho, pastor? Do caminho que leva ao céu, não é? Por meio de ideologia. Olha a palavrinha que você tem ouvido nesses dias, né? É ideologia disso, é ideologia daquilo, mas são todas ideologias anticristãs, que levam a estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores da palavra de Deus ou do Evangelho. Então, para vencer, meus irmãos, essas investidas, é preciso que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, conforme escreve Paulo à igreja que está em Éfeso. Efésios 5 e versículo 18. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Então, sendo assim, nós precisamos nos sujeitar a Ele, só a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa, aleluia, que Ele fugirá de nós se nós resistirmos a Ele.
Amém? Então, vencendo o mundo, a gente vence o mundo cheio do Espírito Santo e também nos sujeitando à vontade de Deus, de Jesus Cristo. Então, a sinopse do terceiro tópico fala que o terceiro inimigo do cristão é o mundo e apresenta 3 níveis de vícios infames, que é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Amém. Chegamos à conclusão da lição. Ele nos diz assim, que o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios, consciente, olho vivo, atento, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo é vosso adversário, ele não é o que vai lhe ajudar, não. É o nosso adversário mesmo. Anda em derredor, bramando como leão, buscando o quê? Fazer uma parceria para ele? Não, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. É verdade. Ele anda ao nosso derredor. Ele não alisa idoso, novo, criança. Ele não escolhe pessoa, ele não faz. Ele vem para matar, roubar e destruir mesmo. O objetivo dele é esse, né, pastor? É enfraquecer a caminhada do cristão para o céu, a nossa caminhada. Quer dizer, a ação diabólica ela é feita através do ataque do inimigo. Então, meu irmão, para não ceder aos seus ardis empecilhos que ele coloca na nossa vida, nós precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida, preparados e fortalecidos em Deus. Amém. Com isso concluímos essa aula tão maravilhosa. Eu já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Lembrando a você que não se esqueça de se inscrever no canal, comentar a lição, ativar o sininho. Toda vez que o canal postar essa aula, você vai receber uma notificação para você assistir a aula. E se inscreva no canal, nos ajude. E que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Espero na próxima aula, se assim Deus permitir. E que nós possamos estar de posse dessa carreira que nos é proposta por Deus. Amém.